O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento infantil, caracterizado principalmente por um déficit persistente na comunicação social e na interação social dessa criança ou desse indivíduo. Associado a essa dificuldade social dessa criança, ainda apresenta padrões repetitivos, de comportamento, interesses restritos, que levam a um prejuízo social na vida dessa criança. Esses sintomas geralmente estão assim, eles iniciam de uma forma precoce no desenvolvimento infantil, no desenvolvimento dessa criança. A gente sabe que a prevalência é maior no sexo masculino, na proporção mais ou menos de 4 meninos para uma menina. Nós sabemos assim que existem fatores envolvidos com o transtorno que podem ser ambientais, então, por exemplo, uma idade parental, uma idade dos pais mais avançada ao ter essa criança, um baixo peso ao nascer, por exemplo, e fatores genéticos envolvidos. Hoje em dia nós já sabemos que mais ou menos uns 10 a 15% dos casos pode estar ligado a uma condição genética associada a uma mutação genética, seja uma mutação nova naquela família ou alguma que já existe. Hoje em dia a gente sabe que pelo DSM-5 nós podemos classificar o autismo em 3 níveis, no nível 1, nível 2 e nível 3, que vai variar conforme a gravidade desses sintomas. O diagnóstico é clínico, O que seria um diagnóstico clínico? É um diagnóstico baseado nos sintomas e no comportamento dessa criança ou desse indivíduo. Então não tem nenhum exame específico para fechar o diagnóstico de autismo, O diagnóstico é clínico, que pode ser feito por um médico, um neuropediatra, psiquiatra infantil. O pediatra mesmo da criança já pode levantar, já pode suspeitar do autismo, junto com uma equipe multidisciplinar, geralmente com fono, audióloga, psicologia, terapia ocupacional. Então, geralmente é um diagnóstico multidisciplinar. Obviamente que quando você fecha um diagnóstico clínico, você pode lançar mão de exames subsidiários para você tentar entender o porquê do autismo, da etiologia desse transtorno nessa criança ou nesse indivíduo. E o diagnóstico é importante ser precoce, ele pode estar presente, você já pode observar alguns sinais de alerta a partir já de 1 aninho, de bebê, às vezes você já pode ter alguns sinais que você pode levantar uma suspeita. Através do diagnóstico, ou mesmo da suspeita, do risco desse transtorno, você já pode iniciar uma intervenção precoce, que é fundamental para o desenvolvimento dessa criança. Existem, obviamente, alguns sinais de alerta que essa mãe pode ter o cuidado de observar, o pediatra pode ter o cuidado de observar. Então, uma criança que está apresentando um atraso de fala, de linguagem, aquela criança que tem pouco contato visual, que a mãe chama, a criança não olha, não responde, uma criança que tem dificuldade no brincar, muitas vezes não entende a brincadeira, tem dificuldade de interagir com outras crianças na brincadeira, tem uma dificuldade às vezes de fazer de conta, de imitar, ou pode apresentar movimentos estereotipados, movimentos repetitivos, de ser uma criança muito rígida, com interesses particulares, com dificuldade de brincar com outras crianças, que tem uma alteração da percepção sensorial, então uma seletividade alimentar, tem uma sensibilidade maior, por exemplo, com um alimento pastoso, só quer comer determinados alimentos, ou muito sensível ao toque, por exemplo, cortar cabelo, cortar unha, ou muito sensível a barulho, então, por exemplo, liquidificador, aspirador de pó, coloca a mãozinha na orelha, Então são sinais assim que a mãe pode observar que não correspondem a um desenvolvimento esperado para aquela idade, um atraso de fala, de linguagem, está vendo que está demorando para falar. Então são sinais de um atraso do desenvolvimento que, independente só do transtorno do espectro autista, devem ser melhor investigados. O importante de tudo isso é a informação, É a informação justamente para a detecção precoce desses sinais e sintomas, para essa intervenção, como eu já falei, A intervenção precoce é essencial para qualquer criança que tenha algum fator de risco ou qualquer outro fator que a gente observa um atraso do desenvolvimento dessa criança.